Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Forte abraço, meu nome é Carlos Barbosa, sou professor de Direito Administrativo aqui no Instituto Eupídio Donizete. Estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema muito importante, que é a administração pública indireta. Dentro da administração pública indireta, vou trazer algumas observações importantes a respeito da fundação. Vamos falar um pouquinho então da administração indireta e vamos falar também um pouquinho das fundações? Bom, primeiramente, a administração pública ela é doutrinariamente dividida em dois segmentos. Nós estamos falando da administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública indireta, com base no artigo 37, inciso 19, ela se estabelece por meio das autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tá certo? É claro que existe também o consórcio como uma entidade da administração pública indireta. Mas essa colocação do consórcio dentro das entidades da administração indireta não se dá pelo artigo 37, inciso 19, mas sim pela própria lei do consórcio. Nós vamos focar nessas aqui. Nós vamos falar a respeito da autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresas públicas, certo? Essas entidades, elas têm algumas características importantes. Vamos lá? O que nós temos de importante aqui nessas entidades da administração pública indireta? A administração pública indireta, elas são entidades com personalidade jurídica, ou seja, todas elas têm personalidade jurídica, tá? Seja a autarquia, seja a fundação, seja a sociedade de economia mista, seja a empresa pública, elas são pessoas jurídicas e por terem personalidade jurídica, elas têm uma certa autonomia no desempenho das suas funções, uma autonomia que deve ser respeitada sim, né? São pessoas jurídicas que desenvolvem serviço público, prestam serviço público ou exploram a atividade econômica. Essas entidades que têm personalidade jurídica, têm autonomia, têm um patrimônio próprio, é o patrimônio que é um patrimônio que pertence a elas, e é esse patrimônio que é utilizado por elas, esse patrimônio que está à disposição dessas entidades, que são esse patrimônio que é utilizado, inclusive, para responder por possíveis danos causados a terceiros. Então, a responsabilidade civil, elas respondem pelos seus atos. As entidades da administração pública indireta, elas respondem pelo dano causado a terceiros, e aí a gente pode observar a incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, certo? Elas são prestadoras de serviço público e elas são criadas a partir do princípio da especialidade, ou seja, as entidades da administração pública indireta, elas são criadas para prestar determinados serviços, para explorar determinadas atividades de uma maneira bem específica. Ou a lei autoriza a criação dessas entidades, ou a lei cria diretamente essas entidades para esta finalidade. Elas são importantes, elas estão ali localizadas na administração pública indireta e um ponto importantíssimo, elas não estão subordinadas, não existe subordinação em relação às entidades da administração pública direta. Ou seja, não há hierarquia entre, por exemplo, uma autarquia e a União, tá certo? Essas são as características gerais. Um ponto específico que eu gostaria de trabalhar com vocês e trazer essa observação aqui nessa aula referente à administração pública indireta e que eu gosto muito de levantar é a questão das fundações. As fundações, elas são fundações públicas de direito público ou fundações públicas de direito privado, tá? Essas fundações que fazem parte da administração pública indireta, elas são autorizadas pela lei nos termos do artigo 37, inciso 19, ou seja, a fundação ela autorizada pela lei específica, ela é criada para prestar um serviço público, ou a fundação ela pode ser criada nos mesmos moldes de uma autarquia. Nesse caso, nós temos as chamadas fundações autárquicas. O que nós temos que entender em relação a esses dois modelos de fundações? Tanto a fundação autárquica, que é aquela criada nos mesmos moldes de uma autarquia, como também as fundações públicas de direito privado, elas
são ali criadas em torno das áreas estabelecidas pela lei complementar estabelecida ali no artigo 37, inciso 19. O artigo 37, inciso 19, fala que uma lei complementar irá estabelecer quais são as áreas possíveis de atuação das fundações. Então, tanto a Fundação Pública de Direito Público como a Fundação Pública de Direito Privado, no viés do princípio da especialidade, só poderão atuar nas áreas definidas em lei complementar. Essa restrição é apenas colocada, é apenas estabelecida para as fundações, não é uma limitação que se estende às demais entidades da administração indireta. Então é isso, só uma colocação, um ponto importante aí para vocês acompanharem as nossas aulas. Quer falar comigo? @Prof. Carlos Barbosa, lá no Instagram eu trago mais informações para vocês, tá certo? @Prof. Carlos Barbosa no Instagram. Pessoal, forte abraço, tchau!